10 horas e 18 minutos em São Carlos. Muito bom dia para você que nos acompanha ao vivo pela Rádio Sanca. Muito obrigado pela audiência através do site radiosanca.com.br e também muito bom dia para você do Facebook da rede social que está nos acompanhando agora. Hoje estamos com uma visita ilustre nos estúdios da Rádio Sanca, a Mônica Caiu. A Mônica Caiu, vamos falar. Do qual o seu Aloísio é o presidente da Casa da Criança, está aqui nos visitando e prestando contas, né? Falando do que está acontecendo com a Casa da Criança. Bom dia, seu Aloísio. Bom dia, Ivan. Bom dia, Gustavo. É um prazer para mim ter essa oportunidade de não só estar conhecendo vocês, como conhecendo a Rádio Sanca e tendo essa oportunidade de divulgar aqui o trabalho que a Casa da Criança executa há 23 anos na cidade de São Carlos. 23 anos? 23 anos. E quanto tempo o senhor está como presidente? Eu estou completando no final do ano o segundo mandato, ou seja, 4 anos à frente da Casa da Criança. E quando o senhor assumiu a presidência da Casa da Criança, o senhor com vários sonhos, várias metas, conseguiu atingir tudo, seu Luiz? Ou não é fácil? Porque não é fácil, né? Olha, eu costumo dizer que eu tenho um parceiro muito forte. Um homem lá em cima? É o homem lá em cima. Ele realmente, eu entendo como ele sendo o meu parceiro, o meu incentivador. E quando as coisas começam a ficar pretas, ele realmente entra em ação e permanentemente ele tem nos incentivado e aberto as mais diversas portas. E quem tem um parceiro desse consegue alcançar os objetivos. Na verdade, eu sou um instrumento dele. Né? Eu entendo que ele me abre portas na medida exata em que eu me dedico às coisas que faço. Com certeza. E é muito bom trabalhar com criança. O senhor tem filhos? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos? 3 filhos. E agora mais quantos filhos na Casa da Criança? Eu tenho 3 filhos e mais 2 netos. 2 netos. Hoje, na Casa da Criança, a gente atende 63 crianças, pelas quais eu tenho o maior carinho, e isso, graças a Deus, é recíproco. Eu encontro neles também uma força enorme para continuar esse trabalho, e com isso o meu dia a dia fica mais leve, mais gostoso, e fica muito mais tranquilo de se fazer. Não faço vamos dizer assim, com sacrifício. Faço com muito prazer. Estamos aqui também com o nosso repórter Luiz Gustavo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos ligados aí pelo Facebook, pelo site radiosanca.com.br. Bom dia, Luiz. É um prazer tê-lo aqui em nossos estúdios para poder comentar e falar um pouquinho do que está acontecendo, além de falar também do projeto que é muito importante. Eu agradeço a sua vinda aqui e vou logo de cara fazer uma pergunta, né? A questão do projeto, Aloísio, como é que ele está, o que está acontecendo, como é que está o procedimento diante das matérias que vêm sido publicadas, né? Qual é o real problema que está acontecendo lá com a Casa da Criança? A sua pergunta, Gustavo, ela é muito ampla. E se você me permitir, eu vou enfocar no início, ou seja, qual é o projeto? Por que eu entendo que deva ser falado e destacado o projeto? Porque a gente, com muita felicidade e com o parceiro que eu já me disse, que é meu Senhor, meu Deus, a gente conseguiu definir um projeto de atendimento para essas crianças que até aonde o meu conhecimento alcançou, ele é inédito, não existe. Você pode procurar as entidades ou procurar as escolas, sejam elas municipais, estaduais, é um projeto que não existe. Por quê? Porque o nosso projeto, ele tira as crianças da ociosidade. As crianças que lá são atendidas são crianças carentes e em estado de vulnerabilidade, tá certo? E que precisam de um atendimento gratuito. E dessa forma, elas são recebidas na Casa da Criança para este atendimento de forma gratuita. E o que fazemos lá com ela, além, evidentemente, delas receberem o seu lanche, seu almoço, tá certo? Que é extremamente importante para elas,
mas a gente entende que o futuro delas estará muito mais dirigido ao seu sucesso, à sua garantia, tá certo? À sua boa qualidade de vida, se você educá-las e mostrar para elas que o aprendizado é algo extremamente importante na vida delas. Outro dia eu escutei uma pessoa falar assim, 18 anos, vai pegar numa enxada, tal. Sim, a gente pode ter muita gente dentro dessas condições, mas não é aquilo que eu almejo para as crianças que eu atendo. O que eu almejo para as crianças que eu atendo vai muito além do que pegar num cabo de enxada e carpir um terreno. Nós entendemos que se a gente incentivar e mostrar para a criança que estudar e aprender vai lhe garantir um futuro promissor, este é o nosso papel e a gente entende que ela vai ter esse futuro. Então, o que a gente faz na casa da criança é exatamente isso. A gente incentiva o aprendizado, a gente mostra que aprender é bom. E de que forma a gente faz isso? Totalmente fora dos moldes da escola. Nós não temos uma grade curricular, não temos currículo, nós não temos um objetivo de ler a página do livro rapidamente. O que a gente tem é, inicialmente, tentar conhecer o que a criança quer aprender. O que você quer aprender? Quais as habilidades que ela tem? Exatamente. A gente vai procurar o seu dom, a sua vontade, a sua disposição, aquilo que lhe desperta um maior interesse. A gente não está lá a fim de enfiar conhecimento ou informação pela goela da criança. A gente está ali a fim de saber o que você gosta, o que você gosta de fazer. E quando você começa a conhecer a criança nesse aspecto, crianças e adolescentes, você começa a, com muita habilidade, explorar o que ela quer conhecer, como também isso começa a se destacar raízes para outras curiosidades. Quando isso começa a se destacar, a gente se utiliza de uma série de ferramentas, como, por exemplo, pesquisas na internet, por isso que a gente ensina informática, a gente incentiva a leitura para fazer a pesquisa nos livros, do quê? Do assunto que lhe é do agrado, daquilo que lhe interessa. Você fazendo isso, inclusive com o uso de interpretações, com o uso de apresentações, com o uso de teatro, são uma série de ferramentas que a gente utiliza para despertar esse interesse e essa vontade. Quando esse interesse e essa vontade começa a ser despertado, a gente acaba mostrando para eles que a escola que ele frequenta, e que normalmente, na sua maioria, eles consideram como sendo uma chatice, eles começam a ver que a escola não é uma chatice, mas que é uma coisa extremamente importante e que ele não pode deixar o tempo passar e perder essa oportunidade. A hora que a gente consegue criar esse espírito, esse clima, a gente está prontinho para colocar informações que são necessárias à sua formação intelectual. Esse é exatamente o nosso foco. Por conta disso, nós temos um entendimento claro e temos conversado com todas as diretoras das escolas às quais as crianças pertencem, que a gente entende que nós somos parceiros da escola. É preciso complementar uma informaçãozinha para a coisa não ficar perdida. As crianças, elas são atendidas na escola em um período, onde no outro período ela é obrigada a estar na escola. Isso é muito importante, né? Ela não deixa de ter um estudo regular que faz parte. Ela precisa estar. Se ela não está, a gente vai... na frente do rosto do senhor. Pois não. Se ela não está matriculada em alguma escola, a gente ajuda a família no sentido de encontrar uma vaga e de colocá-la na escola. Porque a gente, para fazer esse trabalho, a gente tem que ter um trio atuante. O trio é a família, que tem que ter o entendimento desse projeto, que tem que participar desse projeto no sentido de incentivar a criança, como também a escola, no sentido de observar a sua melhora ou não dentro da escola, e a entidade com isso. A gente não consegue
ficar sozinho nesse projeto. Ou seja, nós entendemos que o sucesso é mais provável se eu tiver essas três partes atuando. E ontem, Ivan, eu estive lá na Casa da Criança e realmente pude comprovar a veracidade, o que a escola traz, o que a Casa da Criança promove para esses adolescentes, né? Que depois o Aloysio pode até falar, que tem uma idade aí, né, Aloysio, né? Que a Casa da Criança atende. E realmente os projetos de lá são espetaculares. Tudo isso que a gente está ouvindo ou está vendo nas matérias, na minha opinião, como Gustavo, não pode parar, porque o trabalho que o Aloysio desenvolve lá, e juntamente com todo o corpo pedagógico e todas as pessoas que ali estão, são realizados de muito bom grado, e realmente a criança e o adolescente precisa disso, né, Aloysio? Eu gostaria que você falasse um pouquinho dos projetos que ali dentro da Casa da Criança estão vinculados, né? Tem projetos espetaculares, né? Isso aí eu deixo com certeza para você falar um pouquinho. Eu fico agradecido e até emocionado por esse seu testemunho, porque o que a gente busca, e é o único produto que a gente tem enquanto Casa da Criança, é na formação de um ser humano que venha a ser um cidadão de bem. Esse é o nosso produto. E esse nosso produto, ele não rende grana. Nós prestamos um serviço gratuito e eu não vendo esse produto. Na verdade, eu devolvo esse produto para a sociedade. E quando eu devolvo para a sociedade um cidadão de bem, bem formado, a gente entende que a sociedade, de uma certa forma, através dos seus poderes constituídos, tá certo? Precisam incentivar, porque ela forma cidadão de bem. E eu não vendo nada na casa, eu não tenho nada para ter receita. Eu tenho colaboradores, eu tenho doadores, mas a gente tem muita necessidade do poder público. Não tem como a gente desenvolver esse serviço e gratuito, sem depender de um apoio público, de um apoio do comércio, do apoio da indústria, etc. E tal. Agora, quando você fala no nosso projeto, eu queria te explicar o seguinte. Eu tenho que ter dentro da casa um fator de motivação. O que eu posso fazer? Essa foi a pergunta do passado e por isso a gente chegou nesse projeto atual. O que eu posso fazer para incentivar a criança, motivar a criança a querer achar que a escola não é uma chatice, né? Além de ensinar o que ela quer, eu tenho que buscar um fator motivador diferenciado. O fator motivador diferenciado que a gente encontrou, e aí sim, eu estou falando de algo inédito, e que eu não conheço lugar nenhum que aplique metodologia parecida, é o seguinte: a gente entende que a criança e adolescente indo para casa, ela cumpre algumas obrigações. Ela indo lá, ela tem as suas obrigações. Como todos nós temos a nossa obrigação. Eu estou aqui cumprindo a minha obrigação, o Ivan sem sombra de dúvida dele, o Gustavo sem sombra de dúvida dele. Então, nós temos obrigações na vida. Nós temos obrigações. Eu tenho uma obrigação enorme e dar uma satisfação para o meu Deus, que fez da minha vida um privilégio. Então nós temos obrigações constantes, diárias. E dentro dessas obrigações a gente tem escolhas. Quanto mais felizes formos nas nossas escolhas, melhor será a nossa vida. Verdade. Mas nós temos o direito à escolha e podemos escolher coisas ruins também. E infelizmente a gente vai pagar por elas. Se escolhermos mal, estaremos colhendo mal. Este é um problema sério que toda pessoa tem que ter. E toda pessoa tem que ter esse espírito de fazer as melhores escolhas, estabelecer as melhores prioridades, ainda mais, quando na dependência dessas escolhas não está só ela. Estão terceiros, estão aqueles que dependem da gente. Sim. Seja o poder público, por exemplo, quando ela estabelece uma escolha inadequada, ela está prejudicando outras pessoas. A responsabilidade das pessoas aumenta
conforme ela tem que, vamos dizer, atender terceiros, atender outras pessoas. Esse é o meu caso. Se eu faço uma escolha errada, eu prejudico as crianças que eu atendo. Se o prefeito faz uma escolha errada, ele prejudica a cidade que ele atende. Se um empresário faz uma coisa errada, ele prejudica a sua empresa, o seu faturamento, os seus funcionários, etc. Então, nós somos vinculados às nossas escolhas. E é bíblico, e tem um ditado popular que diz que você só vai colher o que você plantar. O que eu planto é tentar formar um cidadão de bem. E o que eu devo colher é que esse cidadão seja de bem. E para que ele entenda isso, eu mostro para ele que a sua obrigação, que é a sua dedicação, é a sua presença, ou seja, não faltar, é a sua vontade de aprender, é a sua disciplina, é o seu cuidado geral com o seu material escolar, com a sua performance dentro da casa, com o nível de assimilação das coisas que lhe é passada. A gente entende que tudo isso é uma obrigação. E essa obrigação, a gente entende que ela se estende à escola. Também na escola ela tem a obrigação. Ela pode entender que é uma chatice, começar a brincar, não quer nem saber de nada. E infelizmente isso acontece na sua maioria, mas ela está perdendo uma oportunidade grande. O tempo passa. Eu digo assim, que se você pegar uma criança com 6, 7 anos e perguntar para ela quanto é 2 mais 2 e ela não souber, ela ainda tem muito tempo. Mas se essa criança chega nos seus 20 anos e não sabe 2 mais 2, é porque ela perdeu muito tempo. É verdade. Então essas oportunidades têm que ser agarradas, elas têm que ser seguras e têm que ser aproveitadas. E eu entendo que isso tudo que ela faz dentro da entidade e dentro da escola é a sua obrigação e é o seu trabalho. Sim. E essa obrigação, que a gente entende como seu trabalho, eu diariamente pontuo. Eu dou nota por esses atributos, por esse seu desempenho todos os dias. No final do bimestre, porque a escola só solta as notas e faltas no bimestre, eu colho as notas e as presenças e também pontuo, e junto com a pontuação da entidade, eu chego a uma pontuação única, que é exatamente o desempenho que a criança tem ao cumprir a sua obrigação na escola e ao cumprir a sua obrigação na entidade, é aquilo que a gente entende como sendo o seu salário. Então, se ela alcançou uma pontuação 50, o seu salário é 50. Se ela alcançou uma pontuação 80, o seu salário é 80. Se ela alcançou uma pontuação 10, o seu salário é 10. E o mais legal, desculpa te cortar, viu, Luiz? E o mais importante, o mais legal, a Ivan e amigos aí do Facebook e da internet, é que dentro da entidade ele usa, sabe aqueles dinheiros de papel? Uhum. Aqueles dinheiros 10, 20, 50, 100, né? Verdadeiro? Não, que não tem uso no dia a dia, mas é um dinheiro, como ele disse, que é um salário que cada aluno na sua pontuação, por exemplo, se esse aluno teve uma pontuação em 30 pontos, ele ganha R$30 nessas notinhas fictícias, né? Sim, sim. Que com esse valor, Ivan e amigos ouvintes, ele pode fazer compras na entidade para levar para casa, por exemplo. Que legal. A entidade, né, Luiz, ele pode falar um pouquinho mais sobre isso. Ele ganha doações, por exemplo, de empresas. Vou dar um exemplo: salada, pepino, tomate. Ali tem um varejão dentro da entidade que a pessoa começa a dar valor a essa pontuação, compra a salada, o tomate, a batata e leva para casa, para sua família. Então, isso faz com que a criança e o adolescente... Está dando responsabilidade já para a criança. Exatamente, esse é o espírito. Legal. Esse é o espírito e é o fator motivador. Porque eu ensino com isso como é a vida e como será a vida quando ele sair da entidade. Isso ensina para ele a importância do trabalho e a importância que existe no desenvolvimento
com excelência desse trabalho, porque quem desenvolve melhor deve receber mais. E quem é relapso acaba recebendo menos. E eu mostro claramente com isso, com o salário diferenciado que cada um tem em função do seu desempenho, que como consequência disso, o poder de compra de um é maior do que o poder de compra de outro. Ou seja, eu não nivelo as pessoas, todas elas pelo teto ou todas elas pelo piso, que é um grande problema que existe isso hoje no serviço público. Sim. As pessoas são niveladas independentes do seu mérito. Trabalhando ou não, né? Trabalhando ou não, elas recebem igual. Sim. Eu queria te dizer, se você me permite, que eu, no passado, eu já apliquei esse tipo de coisa valorizando o desempenho. Se alguma pessoa que trabalhou comigo no Serviço de Água e Esgoto de São Carlos estiver me ouvindo, vai entender exatamente que quando eu passei por lá como presidente, eu fiz isso, eu valorizei o desempenho, acrescentando no salário, que é único, tá certo? O reconhecimento de que a sua produção é maior. Como se fosse uma premiação. Uma premiação. Isso foi feito em 1990, quando eu fui presidente do SAI. E eu trouxe essa ideia para cá. Porque a partir do instante que você privilegia ou destaca aquele que mais se dedicou e o seu salário é maior, e ele recebe esse salário, a gente tem que falar assim, tá bom, e daí? O que eu faço com esse salário? Porque essa é a pergunta, o que eu faço com esse salário? Esse salário, eu passo para ele em moeda, que é um dinheiro de mentirinha, como o Gustavo já adiantou. E aí a criança pega aquele dinheiro e fala, tá bom, e agora? Posso ir na padaria comprar um pão? Não, não pode. Mas eu posso ir no cinema, entrar no cinema? Não, você não pode. Então onde eu vou usar esse dinheiro? Fica com ele. Não me interessa, eu não posso usar em lugar nenhum. E é verdade, ele não pode usar em lugar nenhum. Sim. Por isso que a gente montou dentro da entidade uma loja. Dentro da entidade uma loja, que inicialmente era uma coisa extremamente simples, e a gente chamava de lojinha, e hoje ela é grandiosa, ela é muito legal. As crianças, quando entram na loja, os olhinhos brilham. E brilham por quê? Porque a diversidade dos produtos que eu tenho dentro da loja e a possibilidade que eles têm de comprar com o seu salário o que eles precisam dentro de casa. Além essa loja, Ivan, desculpa te cortando, essa loja, além do sacolão, tem roupa, brinquedo, material escolar, então a pessoa pode... Uma grande loja. Ela é uma loja que a gente passou a chamar de boutique. Porque dentro dessa loja tem algumas obrigações que eu preciso dizer. Porque esse é o espírito e o foco da nossa entidade. Lá nós não damos nada. Lá nós ensinamos as crianças que se elas querem ter, elas precisam fazer por merecer, conquistando aquilo que elas desejam. Esse é o espírito da entidade. Senhor Luísio, o senhor disse... Se puder tirar o senhor, eu te agradeço. Luísio, então tá bom. Luísio, você disse sobre as escolhas, né? E o nosso Deus é tão maravilhoso que Amém. Ele mostrou o caminho, porém não obrigou ninguém a seguir esse caminho. Falou, é esse. Se você quiser escolher o outro que é o errado, pode ir. Exatamente. Ele é muito maravilhoso, ele não é um Deus impositivo. Né? Falou assim, você só tem que fazer isso. Não, é aqui. Mas se não quiser, pode ir por lá. E aí você vai pagar, como você mesmo disse. Você disse também sobre, agora, sobre o poder público em relação às escolhas que eles tomam, pode prejudicar uma população, pode prejudicar muitas pessoas. E você acabou de dizer sobre não dar de mão beijada, você tem que ensinar a ter responsabilidade que a criança faz. Diferentemente que o poder público faz hoje. Né? Dão as coisas, como alguns programas que você sabe quais são, eu não preciso citar o nome, né? Que dão sem ter por merecer. Né? Por que você está ganhando isso? Porque o governo está dando, que a meu ver é compra de voto.
como eu posso dizer, é uma coisa que acontece que está dentro da lei, né? Porque tem aí os programas, está tudo certo, porém, é uma compra de voto. Vou votar nele porque ele me deu tal coisa. Bom, mas independente disso, eu quero falar com você que está me assistindo pelo Facebook e também pela radiosanca.com.br. Vem cá comigo. O negócio é o seguinte, vocês do Poder Público, o que ele faz é obrigação sua fazer, não é obrigação dele. Ele faz porque ele ama fazer isso. Primeira coisa. Segunda coisa, ele está fazendo o papel que vocês deveriam fazer, que é tirar as crianças da rua. É vocês, Poder Público, tem que fazer. Então cria vergonha na cara, vocês, cria vergonha na cara e ajuda a Casa da Criança. Mas não só a Casa da Criança. Todas as entidades que ajudam e que fazem o papel que era para vocês fazerem. Estou falando sério, não estou brincando agora não. Entendeu? Então, dá um jeito. Dá um jeito. E vocês que é mais lá em cima, que eu falo que é o Distrito Federal, que é Brasília, vocês param de roubar e começam a ajudar as entidades. Porque eu vou repetir, muito serviço que era para vocês aí de cima, lá em cima, Brasília. Fazer, estou falando de Brasília. Fazer, eles fazem. Quantas entidades no Brasil já estão fechando? Porque em vez da grana chegar neles, a grana chega no bolso de muitos aí. Não são todos, fique claro, não estou generalizando. Não é isso, Aloysio? Então, Ivan, você tocou num ponto que eu preciso destacar a consequência. O que a gente precisa dar para as crianças é a oportunidade da escolha. A partir do instante que elas são atendidas na casa, na entidade, não só na minha como em outras, elas passam a ter a oportunidade da escolha. O grande problema é quando falta esse apoio do poder público, essa escolha deixa de existir. Então, não é mais um problema de que eu escolhi este caminho ou aquele caminho. Eu apenas não tenho oportunidade de escolher um outro caminho. Isso é um prejuízo enorme para a sociedade, quando você não dá a oportunidade dela seguir um caminho mais adequado, que a torna um cidadão de bem. Quando o poder público deixa de apoiar um trabalho desse tipo, eu sou um voluntário na casa, eu sou um servo do Senhor, eu sou empregado de Deus. Sim. Eu não tenho salário, não tenho nada. Tranquilamente, se esse serviço fosse desenvolvido pelo poder público, como você coloca, eu não tenho nenhuma dúvida de que o custo desse serviço feito pela prefeitura iria custar muito mais. Não tenho dúvida. Primeiro porque os salários são diferenciados, segundo porque tem os encargos, tá certo? Terceiro porque, infelizmente, não são todos dedicados da maneira como a gente vê, tá certo? Embora eu tenha que reconhecer e destacar que tem muita gente boa, mas muita gente boa. Agora, no instante em que você coloca a estrutura que eu tenho e que não custa nada, porque eu entendo que quando o poder público participa de um serviço como esse que eu proponho, ele não entra para custear 100%. Ele entra para se tornar parceiros. Porque eu tenho uma estrutura totalmente montada, não existe necessidade de investimento no local físico, no prédio. Não existe necessidade de investimento no mobiliário deste local. Não existe necessidade, tá certo, de, por exemplo, essa loja. Eu não peço para o poder público me dar brinquedo, me dar roupa, me dar sapato. Por quê? Porque essa entidade hoje, a nossa entidade hoje, alcançou um nível de credibilidade que eu consigo motivar o comércio a fazer doações de produtos para a loja novos. Eu não coloco nada velho na loja. Entendi. A loja só tem coisas novas e só coisas doadas. O meu sacolão, que é importante eu frisar por que faço o sacolão. Eu faço o sacolão porque eu ensino a criança que ela tem responsabilidade de manutenção ou da ajuda na manutenção da sua casa, do seu lar. Sim. Então ela vai lá e tem a chance de comprar com o dinheiro proveniente do seu salário
ela tem a oportunidade de comprar uma batata, um leite, uma cenoura, encher sua sacolinha e levar para casa e falar: mãe, isso hoje eu comprei com o meu salário. Ela pode chegar para o pai e falar assim: pai, hoje é seu aniversário, eu comprei com o meu salário na loja da nossa entidade. Então, a vida, como será a vida para essas crianças, será muito mais fácil. E quando você toca no assunto de que o poder público doa uniforme, doa material escolar, doa o que tem, eu digo para você que as crianças da nossa entidade, elas são obrigadas a comprar com o seu dinheiro, do seu salário, o seu material escolar dentro da loja. A gente põe material escolar. Sabe o que acontece com isso, Ivan? As crianças tomam conta do seu material escolar que você não acredita. O lápis vira toco antes de comprar outro. O caderno, ele fica perfeito até o seu final. Enquanto que, diferentemente, se você dá, não tem valor o que é dado. O assistencialismo, ele ensina para a criança o seguinte: que na vida você não precisa conquistar, basta pedir. Se a criança pede e você dá, qual é a consequência disso? O que você está ensinando para uma criança? Você está ensinando para a criança que ela não tem que ter trabalho nenhum. Ela precisa aprender o verbo pedir. E no instante que ela deixa de ser atendida numa entidade ou no poder público, ela sai para a rua pedindo. E a partir do instante que ela começa a ver a dificuldade que é receber pedindo, ela pode começar a querer tirar. Até porque ela recebe ou não quando se pede. Então ela começa a não receber, é onde ela vai para a ociosidade, de repente ela vai fazer, né, furtos, roubos, enfim, né? Com isso, a consequência se torna por aí, Gustavo, não é verdade? perfeito, Gustavo. Então, o meu entendimento é que a gente hoje está no caminho certo daquilo que seria o mais adequado para a educação. Eu aplico lá aquilo que eu entendo que é o melhor e ajudo a escola no sentido de fazer com que o aluno que essa escola esteja atendido e é atendido pela casa se interesse muito mais pelo aprendizado que é dado na escola. Aloysio, quem quiser colaborar com a Casa da Criança, qual é o telefone, aonde fica, tem gente que não sabe onde fica, né, porque a cidade é muito grande, o que fazer? Nós estamos estabelecidos na rua Dona Ana Prado, 74. O nosso telefone é 3374-9166. Nesse sentido, eu preciso te explicar uma coisa, que às vezes as pessoas não têm a exata noção. Para que você desenvolva um projeto desse, eu não tenho como trabalhar com pessoas voluntárias no sentido pedagógico e administrativo da coisa. Eu posso trabalhar com voluntários em serviços eventuais, nunca para serviços contínuos. Sim. Porque nem sempre, apenas excepcionalmente, um voluntário estaria disposto a continuamente se dedicar. Então eu tenho uma estrutura e tenho que ter uma estrutura extremamente qualificada. Eu não tenho como desenvolver um projeto desse que eu expus para vocês sem ter uma pessoa qualificada. Então, hoje, na Casa da Criança, eu tenho uma equipe de primeiríssima qualidade. Eu diria para você que ela pode ser comparada às melhores equipes que poderia existir na área da educação e na área administrativa. O que aconteceu com isso, com a Casa da Criança, no contexto da sociedade? Eu tenho um círculo de doadores e colaboradores muito grande, muito grande. Então, eu tenho pouca dificuldade de obter uma série de coisas necessárias à sua manutenção. E sei que esse programa vai alcançar mais pessoas. Eu entendo que se eu sou abençoado, eu devo abençoar. Se eu recebo algo a mais do que eu tenho realmente necessidade, eu tenho que abençoar pessoas que têm menos, que têm necessidades e não têm o que eu tenho. Então, eu também abençoo pessoas, eu sou abençoado e eu abençoo as pessoas. Acontece que o meu grande problema é que eu tenho um custo mensal, fixo, que é muito alto para trabalhar com doadores, ainda mais
no contexto atual do comércio, no contexto atual da indústria, no contexto atual dos milhões de desempregados que nós temos. A sociedade, ela está com o seu poder aquisitivo muito restrito. Então, na verdade, eu entendo que eu tenho que ser olhado pelo poder público como sendo ou não uma prioridade. E aí é um problema que eu lhe digo, é um problema de escolha. Eu tenho que respeitar a escolha de qualquer um. Eu só não respeito quando a escolha, com tantas carências, ela é feita de forma inadequada. No instante que você tem tantas carências e gasta mais num lugar, mais do que o necessário, em detrimento de outras áreas que têm uma necessidade também, aí eu entendo como um foco, vamos dizer assim, uma escolha inadequada. Porém, eu tenho que entender, eu coloco à disposição da sociedade e à disposição do poder público este serviço que a gente presta. Vou entender perfeitamente que dentro do contexto atual, se isso não é considerado como sendo prioritário, que tem outras carências, eu tenho que entender, porque a escolha não é minha, a escolha é de cada um. Eu costumo dizer, Aloysio, que para governar, tanto governar a minha casa, governar a casa da criança, governar a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, tudo é prioridade. Hoje, qual é a prioridade na cidade? É abrir a UPA ou é tapar o buraco? Qual que é a prioridade da cidade? É fazer festa? Ou é tapar o buraco, ou é abrir as UPAs, ou é ajudar a casa da criança? É isso que é a pergunta que fica. Não só a casa da criança, como todas as entidades. Então, né? Qual é a prioridade? Aí é o que você disse. A prioridade é fazer festa. Então, vamos fazer festa. Só que aí lá atrás fica, não tem a guarnição do poder público e acaba fechando a casa da criança, o asilo, ou sei lá, as entidades que possam fechar por aí, né? Hoje, até quando, se a casa da criança não tiver o apoio, a casa da criança pode fechar? Então, Ivan, eu queria dizer para você o seguinte, que eu acredito muito no meu Deus, eu tenho muita fé. Ele proverá. Eu entendo que eu não consigo ver isso como uma possibilidade. Que bom, Deus Porém, eu acima de tudo sou um administrador. E eu não posso ser irresponsável. O que seria irresponsável da minha parte? Da minha parte, irresponsável seria eu fechar sem quitar minhas dívidas. Eu não posso ficar inadimplente. A Casa da Criança tem um nome construído ao longo de 23 anos. Passaram pela Casa da Criança o atual vereador Lucão Fernandes, presidente da Câmara, que cumpre um mandato magnífico e que tem nos dado muita força. Passou pela casa o meu pastor Zete, pessoa que amo e admiro. Passou pela casa Eduardo Costa, passaram pela casa tanta gente, passou o pastor Alexandre, pastora Maria Alice, passou muita gente de bem. E esse nome foi construído ao longo de 23 anos. Ao longo de 23 anos a gente conseguiu ter a estrutura que temos hoje. E a estrutura que a gente coloca à disposição da sociedade para tentar formar um cidadão de bem. Então eu entendo que Deus não vai permitir isso. Porém, eu não posso ser irresponsável. E a irresponsabilidade me levaria a ignorar o que eu tenho e o que eu posso. Então eu tenho que te dizer o seguinte, a gente vive hoje com o recurso que está se esvaziando e acabando proveniente de um convênio elaborado na administração passada. E que esse ano, quase no final de maio, eu não consegui elaborar nenhum convênio, nenhum termo de parceria, nenhuma indicação de verba, eu não consegui absolutamente nada. Nem o FUNCAD, senhor? O FUNCAD, eu preciso te explicar o seguinte, o FUNCAD nosso foi aprovado. A verba que eu tenho nova no FUNCAD é de R$ 2.571. As pessoas falam de algumas coisas e, por exemplo, eu sei que tem uma entidade que recebeu do FUNCAD
70 e poucos mil reais. Eles têm um trabalho forte junto às empresas para fazer essa designação e tal. Aí a gente fala assim, 70 mil reais. Pergunta para essa entidade quanto tempo que ela sobrevive com esse valor. Na verdade, hoje, eu tenho um custo mensal por volta de 25, 26, 27 mil reais. Aí você vai falar assim, você precisa de tudo isso? Eu me aperto em tudo, mas eu não posso não ter nada. A verba que normalmente eu recebia da prefeitura, diretamente da prefeitura, através de rubrica orçamentária da prefeitura, eu sempre recebia em janeiro. Recebia em dinheiro. Eu tive agora, a questão de 15, 20 dias, a indicação. Pois o processo ainda demora uns 3 meses, ou seja, para virar dinheiro pode demorar de 2 a 3 meses. Então, o que eu entendo é o seguinte, é que eu tenho que administrar olhando o que eu tenho que quitar. Por isso, e com essa possibilidade de eu não me permitir gastar o que eu não tenho, eu já estou em processo de desmobilização. O processo de desmobilização, que eu queria te dizer, significa o seguinte, olha, muito simples de colocar. A gente, Gustavo destacou bem, o projeto nasceu para tirar a criança da rua. Enquanto esse projeto era assistencialismo, eu ensinava a criança que pedir era bom e ele conquistava isso. Ao longo do tempo se passou, ficou muito clara a sua ineficiência. E por isso nós temos nosso projeto que eu expliquei. O que acontece nas férias escolares? Nas férias escolares, as crianças não são mais atendidas pela escola. Como elas não são atendidas pela escola, a casa da criança, há 4 anos atrás, também fechava. E era o recesso. E as crianças que justificavam a minha existência, que era tirar da rua, ficavam na rua os 2 períodos, não mais um, os 2. Então eu entendi que eu devia montar o período integral nas férias, de tal forma que as crianças entram de manhã e saem no fim do período da tarde. Esse período integral já faz 3 anos que eu estou conseguindo fazer. Este ano, em julho, temos férias, eu não vou fazer. Já por causa dessa desmobilização. Então eu estou num processo de desmobilização. Eu tenho um outro projeto dentro da casa, porque, Ivan, eu queria que você entendesse, coisa que o Gustavo percebeu muito bem, que o perfil das crianças que eu atuo, eles têm as suas dificuldades, sejam de carência, de vulnerabilidade, de problemas do lar, de conciliações, nem sempre se dão bem, enfim, existem distúrbios dentro do lar. E nem sempre essas crianças se divertem junto com os pais dão atenção devida, mas eu tenho que criar um momento para que essas crianças tenham convivência com seus pais. Para que isso possa se tornar um costume, de repente despertar que isso possa ser uma coisa boa. Tentando atingir esse objetivo, eu criei na casa aquilo que a gente chama de cinecasa. O cinecasa nada mais é do que passar um filme, é um cinema. Eu promovo um cinema dentro da casa. Esse cinema acontece de que maneira? Esse cinema acontece, a gente escolhe um filme adequado para o público que a gente atinge, né, que seja educativo ao mesmo tempo, distrai, etc. e tal, e que possa entusiasmar a participação do pai junto com a criança, da mãe junto com a criança. E como que essas crianças vão para lá? Elas têm dinheiro, elas têm salário, elas compram o seu ingresso. Eu não dou nada. Elas compram o seu ingresso. Lembrando bem, com o dinheiro... Com dinheiro de mentirinha, que é proveniente do seu salário, que é proveniente da sua pontuação, que é proveniente da sua dedicação dentro da escola. Então elas compram o seu ingresso. Se ela quiser comprar para o amiguinho, ela compra para o amiguinho. Se ela quiser comprar para um primo, ela compra para um primo. Se ela quiser comprar para o pai, ela compra para o pai com direito para que a mãe venha junto com um único ingresso. Então, um único ingresso dá direito para que venha o pai e a mãe. Se quiser vir só um deles, tudo bem. Mas quando vem os 2, eu sorteio
um presente para a criança e para os pais. Então eu dou 2 presentes. A criança que vai para lá, com o seu pai, com a sua mãe, ela participa de um sorteio como fator motivador de ir para lá, de um brinde para a criança e um brinde para os pais. Esse, eu nunca posso esquecer que eu tenho que criar a motivação. Eu tenho que construir alguma coisa. O que eu estou construindo? Eu estou construindo e aperfeiçoando e melhorando ou proporcionando uma convivência na família. E esse é também um projeto que eu estou sendo obrigado a suspender. Nossa Senhora. Ivan, as nossas instalações hoje, eu tenho 3 salas de aulas montadas com um kit multimídia, com luz digital, projetor e tudo. Isso daí foi conquista que eu me orgulho muito, porque nós participamos de um projeto que destinaria um prêmio ao primeiro colocado junto à Embraer. E este projeto que eu estou descrevendo para vocês aqui, como que funciona, e de modo não superficial, mas eu não entro tanto no mérito, né, do dia a dia das coisas, tem muito mais riqueza de detalhes. Ele foi apresentado na Embraer e nós concorremos com 120 e poucas entidades a um determinado prêmio. Eu tenho a satisfação de te dizer, o Ivan e Gustavo, que nós ganhamos o primeiro prêmio. O nosso projeto foi colocado em primeiro lugar. E eu quero te dizer, e aqui fazer uma homenagem à minha amiga Eleni, que vocês entrevistaram. Ela nos deu uma ajuda monumental. Eu entendo que a escolha dela como assistente social eleita é uma homenagem perfeita, é uma homenagem mais do que merecida. Eu quero fazer aqui a minha homenagem a ela. Ela nos ajudou em muito na apresentação, na forma como apresentar e fazer com que esse projeto fosse entendido de forma mais clara no enfoque da assistência social, não no enfoque pedagógico. Então, o que acontece hoje? As nossas salas de aula, que o Gustavo teve chance de visitar, elas são melhores que muitas escolas por aí. Então, a estrutura que eu coloco à disposição do poder público da sociedade não é uma estruturazinha, é uma estrutura muito qualificada. Então, o que acontece quando você ganha um prêmio desse e coloca esse serviço à disposição? E você começa a ver que você tem uma sala de informática, onde as crianças podem aprender os princípios básicos da informática, como também a pesquisar os seus interesses no enfoque dado e dirigido para aquilo que eles querem aprender, sob a supervisão, evidentemente, dos professores, tá certo? E eu olhava para aquela sala de informática linda, bem montada, e aqui vai também o meu agradecimento à Unimed. Eu queria dizer o seguinte, que 4h, 4h15, eu já não tenho mais crianças na escola. Eu tenho um horário amarrado ao horário escolar, como também amarrado ao horário de ônibus, como também amarrado à segurança que as crianças possam chegar nas suas casas, que não é perto, elas têm aí um bom trecho de ônibus a perder, elas não podem chegar à noite. Então eu tenho um horário limitado, então quando for 4h10, 4h15, eu já não tenho mais ninguém. E eu olhava para a minha sala de informática e falava assim, puxa vida, montada, linda, maravilhosa, cadeira em ordem, computador perfeito, caramba, isso aqui parado, ocioso. E Deus me iluminou e falou assim, Aloysio, cria um curso de informática para velhinhos. Aquele velhinho que tem medo de olhar para o computador, porque ele tem medo daquilo. Aquilo parece um leão que vai morder. Que é isso? Eu não sei nem o que fazer com isso. E a gente montou um curso para essas pessoinhas, gratuito, evidente. E a timidez fez com que chegassem devagarinho. E a grande preocupação delas é, mas eu não sei nada, eu não sei nada. E eu falava assim para eles, olha, não se preocupe. Nós vamos começar a primeira lição e eu vou ficar o tempo que for preciso
para te ensinar a apertar esse botão de liga e desliga. Então foi o básico mesmo, com toda a paciência, tá certo? Que aquela idade daquele atendido exigia. E a gente conseguiu começar a transmitir. Hoje eu tenho muitos velhinhos que se comunicam com seus bisnetos pelo Facebook, que se comunicam pela rede social e que conseguem ler as coisas pela internet, fazer suas pesquisas, e são pessoas hoje muito mais motivadas. Esse também é um curso que faz parte da minha desmobilização. Nossa. Luiz, a Nilza Coelho disse assim, olha, gostaria de te agradecer a entrevista e a oportunidade que nos dias de hoje deu ao seu Aloísio da Casa da Criança. Eu, como mãe de uma aluna da casa, estou muito triste em saber que a casa pode fechar suas portas. Eu fico até emocionado porque é um Espírito de Deus, né, que está no Senhor, em todos os funcionários da casa, e que esses canalhas que roubam dinheiro público, em vez de ajudar a obra do Senhor, ajuda a obra do demônio, que é a corrupção. Tem muita gente boa, não estou generalizando, mas alguns é o que você está vendo hoje, a corrupção que está acontecendo. Então, eu me emociono nesse sentido e peço que através dessa rede social, através da Rádio Sanca, através da mídia, né, que possamos fazer campanhas ou que possamos sensibilizar aqueles que tanto podem a ajudar a Casa da Criança. Que vocês possam ter a sensibilidade de poder querer ajudar, não é o Aloísio, são 62 crianças, 62 famílias que você poderá ajudar de alguma forma. Se quiser entrar em contato com a Rádio Sanca, pode entrar. Se quiser ir lá na Ana Prado, na rua Ana Prado, pode ir. O telefone do senhor Luiz já passou. Nós vamos fazer uma matéria sobre essa entrevista. Vamos colocar. E você, empresário, eu sei que está difícil. A crise está grande. 14 milhões de desempregados. Porém, vamos dar uma ajuda. Vamos poder fazer com que a Casa da Criança não feche e não pare o que ele está fazendo, como o curso aos velhinhos. A nome é Casa da Criança, porém, ajuda os velhinhos. Também. Senhor Luiz, muito obrigado. Tem alguma coisa que o senhor quer falar que eu não perguntei e o senhor precisa falar? Eu queria te dizer que é utopia imaginar que uma entidade como a Casa da Criança ela possa existir ou sobreviver sem o apoio público. Existem pessoas que entendem que a gente tem que buscar independência. Eu também gostaria muito. Mas eu diria para você que no contexto que a gente vive, isso não é possível. Eu conheço entidades que têm apoio das indústrias, do comércio. Eu conheço, por exemplo, a entidade Sal da Terra, que é muito bem dirigida por uma amiga que eu respeito e admiro muito, que é a Lúcia. Ela tem o apoio do comércio, da indústria, porém não consegue sobreviver sem o apoio da prefeitura, e esse apoio tem que existir, porque senão também ela fecha. Então, o que eu queria te colocar, é que a Casa da Criança sempre sobreviveu com esse apoio público. Sempre sobreviveu. E sempre conquistou as suas melhorias com este apoio. Não sem o apoio da sociedade, também o apoio da sociedade. O apoio da sociedade é extremamente importante, mas sem o apoio da prefeitura, do Poder Executivo, não acontece. Então, eu tenho certeza absoluta ainda que por mais dificuldades que possa passar a prefeitura, por mais dificuldades, tá certo, que o contexto político atual
que a gente assiste com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo, por mais crise que isso possa estar trazendo e discordâncias, eu tenho certeza que eu vou encontrar o apoio dos vereadores. Eu tenho amigos na Câmara Municipal que nunca me deixaram na mão. Tem pessoas extremamente importantes. A Câmara foi bastante renovada, mas tem gente nova que já está entendendo a importância do nosso trabalho. Eu já mostrei, já passei. Eu tenho certeza que eles estão, vamos dizer, vivendo o período de amadurecimento para uma definição mais positiva e mais eficaz, me destinando um ofício de indicação de verba. Como também eu entendo, e apelo aqui para o senhor prefeito Ayrton Garcia, tá certo? Que tem sensibilidade da necessidade disso, que tente encontrar mecanismos dentro da prefeitura e possa fazer algum remanejamento e possa dar continuidade aos serviços da prefeitura, da entidade. Eu entendo que ele tem sensibilidade, entendo também que ele tem suas dificuldades, mas eu entendo também que se houver um esforço, ele consegue ajudar um pouco. E se eu tiver essa colaboração dos dois poderes, eu tenho certeza que esse serviço continuará. Isso é a minha fé no Senhor. Isso é a minha fé nos homens. Muito obrigado, Aloísio. Parabéns pelo trabalho. Que o Senhor possa continuar te iluminando e fazendo que esse trabalho não pare, né? Como disse Maria, eis a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua vontade. Amém. Que a vontade do Senhor seja continuar te usando como instrumento da obra dele aqui na terra e que essas crianças e essas famílias possam continuar sendo assistidas pela Casa da Criança. Esse vídeo estará no YouTube, estará na radiosanca.com.br, está já no Facebook, e que você possa compartilhar e curtir esse vídeo para que empresários, políticos, todo mundo possa assistir e ver o coração grande que esse homem tem. E se você está achando que está ajudando ele, não é ele, está ajudando 62 famílias, crianças. Você já foi criança, já passou dificuldade? Passou, não passou? Então, eu também. Não foi difícil? Foi, né? Você imagina aquelas 62 que são carentes, que precisam dele. Você imagina isso. Tá bom? Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado, Gustavo. E até daqui a pouco que eu volto com o Bom Dia Sanca aqui na Rádio Sanca. Fechou? Sim. Show. Fechou? Só desligar lá. Ah. É, Aperta concluir. Concluir.